de hoje nós vamos falar sobre a mudança de morada no CEF e como não precisar se preocupar mais com isso caso tu mude muitas vezes de endereço. Oi gente, eu sou a Kati. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo. Senta, fica à vontade, pega caneta, pega papel, o que vocês quiserem, porque hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que dá dor de cabeça na gente toda vez que a gente muda de endereço, que é uma coisa que acontece muito aqui, logo que a gente chega, que não tem uma morada fixa. E como vocês sabem, hoje, atualmente, nós não temos uma morada fixa, né? Como todo mundo sabe. E isso foi uma das coisas que nós precisamos nos preocupar. Antes mesmo de fazer a escolha de não ter mais uma morada, nós já tínhamos pensado nisso. E nós pensamos em algumas soluções que eu também vou falar pra vocês aqui. E vou falar pra vocês como é que foi com o CEF. Bem, gente, para iniciar esse vídeo, eu vou falar para vocês o artigo, né, da lei que fala que nós devemos notificar o CEF, que é o artigo 86 do Registro de Residentes, que diz: os residentes devem comunicar ao CEF no prazo de 60 dias contados da data em que ocorra a alteração do seu estado civil ou do domicílio, com penalização de multa, tá, gente? Tem uma multa aí caso a gente não avise o CEF dentro desse prazo que mudou de endereço, punível com uma coima de 45 a 90 euros. Atualmente, eu não sei se é uma informação oficial, tá? Mas eu ouvi falar e tem muita gente falando que o CEF não tá mais multando agora, tá, gente? Agora, nesse momento que a gente se encontra, por quê? Por causa do Covid e tal, a situação tá, né? Tá tudo atrasado. O CEF não tem como nos punir por uma coisa que a gente não tem culpa, né? Por exemplo, que nem nós esperamos, sei lá, 6 meses pra conseguir o agendamento pra alterar a morada. Mas tem um porém. A minha opinião é a seguinte: o CEF tem como saber quando foi que tu fez a marcação. E eu acho, né, que é assim, o que seria o mais certo é que eles comecem a contar na data em que tu fez a marcação. Quando eu fiz a marcação, ainda não fazia 3 meses que a gente tinha se mudado, né? Então o CEF, óbvio, não me cobrou nada de multa, mas se eles quisessem ter cobrado alguma coisa, eu ia questionar sobre isso, porque eu fiz a marcação dentro do prazo que eles estipularam pra gente poder fazer a alteração de morada. Agora, o que acontece é que eu aí sim não tenho culpa do CEF não ter vaga disponível pra gente poder fazer a alteração de morada, mas a minha parte foi feita. Até aí tudo certo, eles realmente não me cobraram, nem falaram nada. Eu até comentei no dia que eu já tinha me mudado, já tinha feito a alteração. Eu já tinha me mudado 2 vezes depois que eu fiz a mudança pra alteração de morada. Foi por isso também que eu tô fazendo esse vídeo, porque, gente, quando a gente chega aqui em Portugal, a gente não tem uma morada fixa. E é muito difícil tu chegar, assim, numa casa, principalmente a primeira, e ficar, assim, porque normalmente tu pega o quê? Tu pega a casa que te aceita tu ainda estando no Brasil, aceita tu alugar sem te ver, ou, sabe? É um pouco complicado. Só quem já tá nesse processo, ou quem já passou por isso, sabe do que eu tô falando. E é realmente muito difícil. A nossa primeira casa aqui, que nós ficamos aqui em Portugal, a gente pagava quase 600 euros por mês. A gente, claro que não ficou mais de um mês, porque depois que a gente chegou aqui, a gente foi em busca de outro lugar, mas foi o único lugar que aceitou arrendar pra nós ainda estando no Brasil. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que é muito complicada a situação de toda vez que ter que se mudar, avisar o CEF. Porque pensa, cada ida lá são 50 euros pra um cartão novo. Depois que nós tomamos a decisão, né, de não ter mais uma morada fixa, né, de morar numa casa, tradicionalmente, nós começamos a pensar neste problema, né, porque seria um problema. O que a gente vai fazer pra ter um endereço, né, porque a gente não tem. E aí foi que a gente começou a buscar, e eu vou falar 2 opções que nós encontramos aqui no vídeo, mas que se pesquisar a gente encontra mais coisas, tá? A primeira que eu vou comentar é sobre os endereços pagos que a gente pode pagar para ter um endereço. Se for pesquisar no Google, aqui em Portugal é bastante comum o endereço comercial, que é tipo ter um escritório, mas é mesmo virtual. Eu não sei como isso funciona porque não foi essa a opção que a gente escolheu, mas podem pesquisar para saber. É um escritório virtual, tu paga, não é caro, tá, gente? Não é caro, paga por mês e tu tem um endereço, mas eu não sei como funciona, se pode mandar as cartas para lá. Eu não sei, porque a gente realmente só pesquisou e não foi essa a alternativa
alternativa que nós escolhemos, tá? Então eu tô falando aqui pra vocês, só pra vocês saberem que tem essa opção. E também tem as garagens, não sei se vocês já ouviram falar, mas que é muito comum nos Estados Unidos e tal, falam sempre, até nos filmes e coisa, que tu pode alugar uma garagem também, que não é caro, é mais barato que uma renda normal, mas eu particularmente não achei muito conveniente essa opção da garagem pra nós. Por quê? Porque eu acho que a gente não tem muito o que guardar na garagem, né? Porque tu arrenda a garagem mesmo pra guardar as tuas coisas e tu tem um endereço. Pra nós não, eu achei que seria um gasto assim que não seria bem aproveitado. O que nós escolhemos foi a segunda opção que eu vou comentar aqui com vocês agora, que é um apartado. O que é um apartado? Também nunca tinha ouvido falar nessa palavra, se vocês já ouviram. Eu nunca tinha ouvido falar. Foi aqui em Portugal que me disseram, até uma pessoa conhecida me falou, por que vocês não fazem um apartado agora que vocês não têm mais residência mesmo, vocês vão precisar de um endereço. E aí foi que eu fui pesquisar o que é um apartado. Um apartado é basicamente tu ter uma parte alugada nos correios, mesmo nos correios, para poder receber todas as tuas encomendas. Tu tem como se fosse assim um armário lá, é um armário, bem dizer, lá nos correios, e tu paga por mês ou por ano, e tuas cartas tu pode mandar todas para lá. Mas isso, olha, é bom se informar também em cada ponto de correio de onde vocês moram, para saber todas as peculiaridades de cada região. Mas se entrar mesmo no CTT, no site do CTT, que foi onde nós fizemos, tem lá as opções, mas não precisa ser somente no CTT. Eu já andei pesquisando e tem outras empresas privadas que fazem isso. Talvez o preço seja ainda mais em conta, dá para pesquisar sobre isso, mas eu vou falar do CTT, que foi onde a gente fez. O preço tu pode pagar anual, semestral, e acho, se eu não me engano, nós pagamos no ano, deu 65 ou 70 euros mais ou menos. Fizemos o apartado, e aí o que a gente pensou? Vamos ir lá na junta de freguesia, que é onde a gente faz o atestado de morada, que é realmente o documento oficial que comprova a tua morada aqui em Portugal, que é o que o CEF te pede quando tu vai alterar a morada, e mesmo quando vai fazer o cartão e tal, o CEF te pede um atestado de morada para tu comprovar o teu endereço, que é o nosso comprovante de residência no Brasil. Nós fomos lá, nos informamos na junta de freguesia, e eles disseram o quê? Basicamente foi assim, olha, a gente faz, tem que ver se o CEF aceita. E eu, pra mim, tranquilo, eu só precisava do documento pra poder levar lá no CEF pra ver se eles aceitam. Não adianta eu ir lá no CEF e não ter o documento, que aí sim que não ia dar certo. O que aconteceu? Eles fizeram um atestado de morada, e só que lá consta atestado de morada postal, alguma coisa assim. Fizeram o atestado, esse atestado, nós levamos lá no CEF. Antes eu liguei pro CEF pra perguntar se era possível e tal, gente, acabei ficando, olha, um tempão na ligação. A pessoa não soube me responder, porque era uma coisa nova, nunca tinham falado sobre isso, mas que ela basicamente disse, olha, o não existe, porque diz que não é proibido, não pode, mas é uma coisa diferente, então vai depender da pessoa que vai te atender no dia, como sempre. Vai depender da pessoa que tá no balcão, tu vai ter que explicar a situação pra ela e ver se dá certo, porque o que foi que eu expliquei? E foi também a mesma coisa que eu falei lá pra pessoa que tava no balcão. Nós, imigrantes, a gente chega aqui e a gente se muda muitas vezes de casa, a gente não tem uma morada fixa, a gente daqui a pouco consegue emprego em outra cidade, a gente se muda e tal, e é muito ruim essa questão da gente ter que estar sempre avisando o CEF. Primeiro que é difícil de contactar, é difícil de conseguir um agendamento. Quando a gente consegue um agendamento, o tempo de demora que tem até chegar no dia do agendamento, a gente já se mudou 2 ou 3 vezes. Agora, imagina a gente ter que fazer alteração toda vez que a gente se muda. A gente vai ter que estar sempre alterando a morada lá no CEF. E aí eu falei pra ela que, olha, a gente decidiu gastar um pouco mais e alugar o apartado, mas ter uma morada fixa pra deixar sempre no CEF, pra poder receber as cartas e tudo mais. E ela realmente achou essa ideia boa e falou que faz sentido, mas que, né, teria que falar com a pessoa no dia que ia me atender no balcão. Foi o que eu fiz, expliquei tudo isso pra ela lá, e ela já se embaralhou toda, porque disse também a mesma coisa, que era uma coisa diferente, né? Elas nunca tinha tido aquela experiência, daí ela chamou lá uma pessoa mais experiente e tal, e veio, e demorou, enfim. Resumindo, ela disse que poderia, mas que precisava também de uma morada normal, porque, tudo bem, isso aqui é a morada do teu apartado, tu quer receber as cartas lá, tu quer que fique tudo organizadinho pra receber sempre lá, mas a gente também precisa saber onde tu tá morando. No caso, eu não falei, né, onde a gente tava morando. Pensei depois e acho que poderia ter falado, porque não tem nada de mal. Então,
foi isso, ela disse que dava pra fazer, mas que eu precisava ter uma morada também, né? Também pra ter, inclusive, lá no cartão. Gente, é assim, se tiver alguma pessoa conhecida ou mesmo algum senhorio que a gente se deu melhor e deixou só ter lá a residência, porque as tuas coisas já não vão mais pra lá, entende? É só pra ter uma residência, porque no momento que eles aceitaram que fique o endereço do apartado, eles já vão começar a mandar as cartas pra lá, porque é aquele endereço que tu tem, então tu não vai mais receber as coisas lá na outra morada. Mas como é uma coisa nova, eu acho que ficou um pouco confuso isso pra eles, entende? Porque foi uma coisa nova e tal, e eles não sabiam o que fazer. Enfim, ficou uma morada que era a morada que já tava, mas ficou lá apartado, número tal, CTT de tal cidade, tal endereço, não sei o que. Foi o que ficou lá no cartão, tá, gente? Resumindo. Depois eu comecei a pensar se realmente não seria mais fácil alugar uma garagem, por exemplo. Porque a garagem é uma morada normal. Porque o que ficou em questão foi o quê? Uma morada postal, é isso que ficou estranho. Porque não tem como tu morar numa caixa, né? Num apartado. Se fosse uma garagem, seria uma residência normal, um endereço normal, nem precisaria explicar tudo isso. Mas aquele endereço seria teu, porque eu estaria alugando. Eu acho que todas as opções são válidas, mas a gente tem que escolher no que nos cabe melhor. E para nós foi melhor o CTT, porque a gente não precisava, né, guardar imensas coisas. A gente só precisa de um endereço para que possa receber as nossas coisas fixas, que a gente não precise mudar mais, porque toda vez que a gente se muda, a gente tem que mudar no CEP, tem que mudar nas finanças, tem que mudar na segurança social, tem que mudar nos bancos, tem que mudar em tudo. Então, a gente só precisava de ter um endereço fixo pra gente poder receber as nossas cartas. E o CTT pra nós, o apartado foi ótimo, e foi isso que a gente fez. Foi isso que eu falei pra vocês que deu meio certo aquele dia no vídeo, porque deu certo, ficou lá no cartão, mas ficou um pouco confuso. E também ficou a outra morada, né? Então, gente, eu acho que também, não tenho certeza, depende da pessoa que vai atender vocês, depende, né, de onde vocês vão ser atendidos. Pode ser que em outro CEF eles já tenham passado por essa situação, mas lá não. Então, o que nos importa? É o não do CEF. No momento em que eles não dizem que não pode, então a gente pode tentar. Que foi o que eu fiz. Eu falei pra ela que eu liguei pro CEF antes e eles não disseram que não precisava, assim, que eu tinha que conversar com a pessoa que tava no balcão. E foi a partir daí que ela me escutou e tentou ajudar. O que também importa é que a gente fez a nossa parte, a gente foi lá no CEF e alterou a morada. Então, vai de cada caso, de cada pessoa e ver o que se encaixa melhor. Falando do apartado, o que eles vão te pedir se for nos correios normais, para abrir um apartado? Os seus dados pessoais, os nomes e identificação das pessoas que autoriza a abrir o seu apartado, tá? Porque no momento que tu aluga um apartado, tu recebe a chave e aquele apartado é teu para tu receber as tuas coisas. Então, tu tem que colocar se tu autoriza alguma outra pessoa a receber as tuas coisas ou abrir o apartado. No caso, eu fiz no meu nome, mas coloquei o Ícaro, né, como segunda pessoa e autorizada a receber as cartas. Uma coisa legal, porque o apartado ele não é muito grande, ele é mesmo só para cartas e encomendas pequenas. Mas quando tu faz isso aqui, mesmo que tu receba encomendas grandes que não caibam no apartado, o CTT, né, os correios, no caso, eles recebem para ti, colocam lá no teu apartado um aviso deles mesmo, como assim, recebeu uma encomenda em tal dia e tem que retirar, no caso ali no balcão, né? Então, mesmo que seja uma coisa grande, também recebem lá no CTT. Isso foi uma coisa boa, né, que eu achei, porque eu não tenho mesmo como receber as encomendas e fico despreocupada mesmo que seja uma coisa grande que eles vão receber. O apartado, no momento em que tu paga, ele fica até o dia 31 de dezembro do ano da adesão. E a renovação deve ser pedida até o último dia do mês de dezembro de cada ano. Então, não é automático, a gente tem que ir lá e renovar. Aqui diz que tem algumas coisas que não pode ser recebida no apartado. Uma delas é o correio registrado. E eu não tinha entendido isso, porque aqui em Portugal é bem comum isso de receber carta com esse correio registrado. Mas eles disseram que eles recebem também, a não ser que esteja a opção entrega ao próprio. Por isso que eu digo, a gente tem que ir mesmo lá no correio de cada região e esmiuçar isso e perguntar tudo, gente, porque as coisas podem ser diferentes. Aqui no site dos Correios, geral, fala uma coisa, mas é melhor ir e se informar e tal, para saber tudo certinho.
Tu também pode colocar lá o teu número de telefone ou e-mail e tal para receber notificação no celular sempre que receber alguma coisa lá no apartado ou lá nos correios. Eles mandam uma SMS dizendo que tem coisa disponível lá para buscar. Então é bem interessante essa parte do apartado. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa opção, dessas opções aí de não precisar mais se preocupar com a alterada de morada no CEF, porque só quem sabe, gente, que é isso, vai entender que essa é uma ideia genial, ou mesmo que não tenha passado ainda, só pensar que cada vez que a gente se muda tem que fazer alteração no CEF, que é bem chato, bem complicado isso. Me contem então o que vocês acharam, ou se vocês têm alguma experiência sobre isso, ou vocês pensaram em alguma coisa diferente para fazer. No nosso caso, isso já ficou resolvido, é uma coisa a menos que a gente precisa se preocupar. Hoje, morando na autocaravana, para nós foi a melhor coisa que nós poderíamos ter feito, é não precisar mais se preocupar com a alteração de morada, e já tá tudo certo. Já recebi meu cartão com o endereço atualizado, foi bem rapidinho, menos de uma semana eu já recebi. E agora não precisa mais se preocupar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Como sempre, tudo que eu penso, ideia que eu tenho, experiências nossas, eu compartilho aqui com vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Acaba sendo dicas boas de se aproveitar, né, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo aqui no canal.